Queridos irmãos, havíamos dado uma pausa na série de pregações sobre os milagres de Jesus para falarmos sobre família no mês de maio. Então, no mês de maio, nós abrimos esse parêntese quando preguei 4 sermões a respeito da família. Fomos ao Gênesis, o princípio de todas as coisas, para aprendermos lições importantes para a nossa vida enquanto família. No entanto, hoje eu quero retomar a série dos 35 milagres de Jesus apresentados no Evangelho, falando sobre o 11º milagre que Jesus operou em favor de uma mulher viúva. Um milagre que nos fala sobre talvez uma das maiores tristezas que alguém pode viver. A tristeza de sepultar o próprio filho. Eu não sei se você já teve momentos tristes na sua vida, mas de fato a vida nos reserva surpresas e situações nos quais nós não temos outra coisa a fazer a não ser chorar. E talvez você já tenha tido essa experiência de estar em um momento tão estressante da sua vida que você não quer chorar, mas você não consegue segurar as lágrimas. Quando você se vê, você está chorando, você está clamando, pedindo misericórdia a Deus, porque você está vivendo um momento muito difícil. Algo semelhante aconteceu com uma mulher narrada nas Escrituras. Ela estava chorando copiosamente, sofrendo, enfrentando um momento de tristeza sem igual. Mas Jesus a encontrou e disse a ela uma palavra que para nós parece até boba. Jesus disse: não chore, e restaurou a sorte daquela mulher. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 7, dos versos 11 a 17. Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Dos versos 11 a 17. Lucas capítulo 7, dos versos 11 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem, que estava morto, se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão, que louvava a Deus dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judeia e seus arredores. Amém? Meus irmãos, a mulher do texto em questão estava vivendo uma das situações mais difíceis da existência humana. Quando alguém perde seu marido, a gente chama de viúva. Quando alguém perde seus pais, a gente chama de órfão. Mas quando alguém perde seu filho, essa dor nem nome tem no dicionário, porque é algo que contraria as leis naturais da vida. A lei natural é que os pais vão primeiro que os filhos, e não que os pais tenham que sepultar os seus filhos. E aquela mulher que vivia nessa pequena aldeia chamada Naim enfrentou essa dificuldade. Nós não sabemos há quanto tempo ela era viúva, mas o texto nos diz que ela já havia passado por um trauma muito grande. Já havia sepultado o seu marido, e ela e o seu filho, que ainda era jovem, agora estavam tentando recomeçar a vida, estavam tentando avançar, vencer o primeiro trauma. No entanto, um segundo trauma se abate sobre a vida daquela mulher, e ela acaba também perdendo o seu filho, ainda em tenra idade. E isso é uma tristeza tão grande para aquela mulher, que junto com aquele cortejo fúnebre, com aquela caravana de dor, ela vai chorando, exasperada, como se a esperança dela tivesse acabado. De fato, a vida daquela viúva foi impactada por esses acontecimentos, a tal ponto de ela se desesperar. A Bíblia nos diz e nos conta o caso de como funcionava a existência das viúvas no território de Israel. As viúvas deviam ser amparadas por seus filhos. E quando uma mulher era viúva e não tinha filhos, não havia o que ela fazer para sobreviver. E ela necessitaria
talvez pedir esmolas na rua, ir morar com algum parente, porque no exato momento em que esta mulher tinha perdido todos os entes masculinos de sua família, ela estava então obrigada a deixar todos os seus bens aos pés dos sacerdotes do templo, porque naquela época as propriedades se davam por meio das tribos de Israel, e os líderes das tribos eram os homens. Então não poderia haver o risco daquela mulher casar com um homem de outra tribo, e o território dela, a casa dela, os bens dela que pertenciam ao seu marido, e então a uma tribo anterior, fossem passados para outra tribo. Então, para que evitassem essa transferência de bens dentro do território de Israel, não era permitido àquela mulher ficar em posse do que era do seu marido e do seu filho. Ao perder o seu marido e o seu filho, aquela mulher também perdeu os seus meios de vida. E agora ela não tinha mais casa, não tinha mais bens, não tinha mais nada, e ela estava numa situação muito difícil. Jesus conta outra história sobre uma viúva que estava na mesma situação. Ela havia perdido todos os seus bens, e Jesus fala sobre essa história, falando sobre o valor da insistência. Porque diz que aquela mulher procurou um juiz, e o juiz era iníquo. Mas aquela mulher ficou dizendo ao juiz: juiz, julga a minha causa. Não é justo que eu ainda seja viúva, não tenha descendentes e seja tomada de tudo que tenho. Juiz, julga a minha causa. E diz a parábola que naquele caso o juiz deu atenção àquela mulher, julgou a sua causa e permitiu que ela reavisse os seus bens e tivesse novamente a sua casa. Mas nesse caso, na pequena aldeia de Naim, nós não sabíamos o que ia acontecer com essa viúva. E ela então chora copiosamente. Chora a dor da perda, chora por não saber como será o seu futuro, chora porque sepultando o seu filho, também estaria sepultando todos os seus sonhos. É interessante porque nesse texto nós vemos o encontro de duas multidões. O versículo 11 diz que Jesus saiu com os seus discípulos até a cidade de Naim, e junto com ele foi uma grande multidão. Essa multidão que estava com Jesus e seus discípulos descendo a cidade de Naim era uma multidão que havia sido impactada com o milagre que Jesus operou à distância em favor do filho do centurião romano. Eles estavam cheios da graça de Deus, vendo o poder de Jesus e dizendo: como esse Jesus é poderoso, através de uma palavra ele ordenou e o filho do centurião foi curado à distância. E essa multidão então começou a seguir Jesus, porque queria ver o que mais Jesus poderia fazer. Então do lado de Jesus veio uma multidão, celebrando, louvando a Deus, adorando, felizes por ver os milagres, ansiosas por ver Jesus operar algo maravilhoso. E lá de dentro da cidade de Naim, vem saindo uma segunda caravana, uma segunda multidão. E nessa multidão não há louvor a Deus, não há cânticos de alegria. Pelo contrário, há gritos de lamento, choro. É o cortejo fúnebre que sai para sepultar o jovem que acabara de morrer fora da cidade. Duas multidões que se encontram. Uma cheia de alegria e louvor a Deus, outra cheia de tristeza, angustiada pelo que havia acontecido. E é interessante que quando essas duas caravanas se encontram, quando essas duas multidões se encontram, Jesus opera um milagre para restaurar a vida daquela mulher. Jesus diz a ela: não chore. E de fato, o que Jesus estava querendo dizer para aquela mulher não era que é feio chorar, ou que nós não devemos chorar, ou como diria o adágio antigo, homem não chora. Mas o que Jesus queria dizer àquela mulher era: a partir de agora eu vou reverter a sua situação e você não terá mais motivo para chorar. E no final desse encontro comigo, ao invés de chorar, você vai louvar a Deus. E todo o povo a uma só voz vai dizer: um verdadeiro profeta de Deus se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo, porque Jesus opera assim em nossas vidas ainda hoje. Ele vê nossas lágrimas e Ele deseja mudar a circunstância da nossa vida, para que naquele lugar em que choramos, para que aquela tristeza que nos consome, dê lugar a uma alegria indizível e completa. Eu quero destacar algumas lições que aprendo com a história desta viúva, desta pequena aldeia chamada Naim.
e que essas lições ajudem o meu coração e o seu coração, para que nós nos animemos nos nossos momentos de lágrimas. Eu e você choraremos. A vida é dura, há dias difíceis. Todos nós passaremos por momentos em que as lágrimas virão, mas que essas lições nos sirvam para que quando esses momentos cheguem, nós possamos lembrar da história dessa mulher e acalmar o nosso coração na certeza de que Jesus está vindo em nosso socorro. A primeira lição que eu aprendo com esse texto é que Jesus vê cada um de nós e se compadece de cada um de nós. Amém? Ao ler o texto, nós ficamos nos perguntando o seguinte: o que Jesus foi fazer na pequena aldeia de Naim? Naim era uma aldeia que distava a caminhada de um dia de Cafarnaum, e era uma aldeia onde não havia nada, não havia comércio, não havia multidões de pessoas na rua trabalhando, não era um centro econômico, não era um lugar rico, não era um lugar útil para nada. Por que Jesus, junto com aquela multidão, saiu de Cafarnaum e foi até a pequena cidade de Naim? Não faz sentido, ela não é caminho para nada. Não se precisa passar por Naim para ir a lugar nenhum. Ela é uma cidade totalmente na contramão de onde o ministério de Jesus deveria passar e de onde depois o ministério de Jesus acabou passando. No entanto, Jesus vai até aquela pequena cidade porque ele sabe que lá existe uma situação onde ele precisa intervir. É interessante que o capítulo 7 de Lucas começa a narrar que Jesus está em Cafarnaum, uma cidade que foi brindada com muitos milagres de Jesus. E lá em Cafarnaum, Jesus cura o filho do centurião, que era alguém importante, que tinha construído uma sinagoga na cidade de Cafarnaum. E aí, do nada, o texto se move dizendo que Jesus resolveu descer à cidade de Naim. E se nós fôssemos ler o restante do texto, os outros capítulos de Lucas, nós vemos que imediatamente Jesus volta a Cafarnaum. O que Jesus foi fazer em Naim? Uma única e exclusiva coisa: ressuscitar o filho daquela mulher. Até o presente momento deste texto, Jesus ainda não havia ressuscitado ninguém. Essa foi a primeira ressurreição que Jesus operou em seu ministério. A Bíblia nos diz que Jesus operou, além dessa, mais 2 ressurreições. Logo em seguida, ele faz a ressurreição da filha de Jairo, e depois ele opera a ressurreição do seu amigo Lázaro. Mas aqui é a primeira experiência de ressurreição. E Jesus se move com aquela multidão da cidade de Cafarnaum para a pequena aldeia de Naim, porque ele sabe que lá existe alguém que precisa do seu toque, alguém que precisa do seu poder, alguém que precisa do seu milagre. Ao chegar lá, Jesus logo reconhece, no meio daquela caravana, daquele cortejo fúnebre, quem é a mãe do menino. Ela está desesperada, chorando copiosamente. Nós não sabemos se ela estava agarrada ao caixão e sendo arrastada por ele, se ela estava em situação de pranto tão grande que as pessoas da caravana a vinham carregando. Nós não sabemos. Mas quando Jesus vem de longe, ele já enxerga aquela mulher. E quando ele a vê, ele tem profunda compaixão dela. Ele entende a cena. As viúvas da época se vestiam de uma maneira diferente. E ao ver aquela mulher talvez sendo parada por outras mulheres, ele percebe que não havia mais homens na família dela. E ao ver aquele caixão e ela desesperada ao redor, talvez Jesus tenha percebido que aquele era o seu único filho. Talvez Jesus tenha deduzido tudo de maneira natural, mas talvez também o Senhor Jesus tenha visto o coração daquela mulher, como ele viu o coração de muitas pessoas ao longo do seu ministério, e ao bater os olhos nela, tenha entendido o seu coração, tenha visto a sua alma, e sabia o que estava se passando por ela. Então Jesus teve grande compaixão dela. Ele vê aquela viúva no meio daquela multidão, e mostra a ela a sua compaixão. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Jesus nos vê em nossos momentos difíceis. Às vezes nós nos sentimos sozinhos. Achamos que ninguém está percebendo nossa dor, que ninguém vê nossa tristeza, que ninguém se compadece de nós. Às vezes nós até fazemos cara de triste, queremos que alguém nos pergunte como estamos, mas parece que as pessoas estão tão ocupadas com suas vidas, com suas coisas, que não nos dão a atenção que nós gostaríamos de receber. Ninguém enxerga a nossa dor. Às vezes nós choramos nas madrugadas, longe do nosso marido, longe da nossa esposa, longe dos nossos filhos. Às vezes nós nos escondemos para sentir as nossas dores, porque não queremos que ninguém nos veja.
mas uma pessoa sempre nos vê: o Senhor Jesus. Ele vê nossas lágrimas e tem compaixão de nós. Diferentemente das outras pessoas que podem passar de largo do nosso sofrimento, que podem olhar para nós e dizer assim: você está sofrendo? Eu também estou. Somos dois, cada um que se vire por si. Ao invés de agir como essas pessoas, Jesus olha para nós e diz: eu vejo e eu estou com você nesse momento difícil. Isso me faz lembrar a história de Agar, uma das esposas de Abraão, que foi maltratada por Sara e fugiu de casa. Foi deserto adentro. E lá no meio do deserto ela encontrou um poço. E quando ela sentou naquele poço e orou a Deus, ela sentiu a presença do Senhor. E o Senhor disse: Agar, volta para casa, eu tenho planos na sua vida. Eu tenho algo para fazer através de você. A sua descendência também será muito grande. E eu farei com que você também desfrute de grande bênção na minha presença. E Agar então decide voltar para casa. E ela dá um nome àquele posto: Adonai Roi, o Senhor que me vê. O Senhor me vê. Ela no meio do deserto, sozinha, abandonada, triste, sem saber o futuro, é encontrada pelo Senhor, porque nós nunca estamos sozinhos. O Senhor nos vê. Amém? Então, nos momentos mais difíceis da sua vida, na noite trevosa, quando as lágrimas vierem, quando você sentir medo, quando você estiver inseguro, não perca de vista que Jesus lhe vê e tem compaixão de você. Se você se abrir ao seu amor, Ele restaurará a sua vida de maneira poderosa. Mas uma segunda lição que esse texto me ensina é que Jesus é especialista em enxugar lágrimas. Jesus vê aquela mulher, se compadece dela. É interessante essa palavra compaixão. É como se o coração da mulher batesse no peito de Jesus. Isso é compaixão. Quando nós nos compadecemos de alguém, é como se o coração daquela pessoa saísse do peito dela e batesse no nosso peito. Nós nos colocamos no lugar da pessoa, sentimos como a pessoa. Jesus vê aquela mulher, sente o coração dela, e Jesus para aquele cortejo. A multidão da alegria enfrenta a multidão do luto. E Jesus diz: para. Não chores. Que coisa! Uma mulher viúva, perdeu seu filho único, em tenra idade, tem um futuro incerto, uma situação complicada. Como Jesus olha para aquela mulher e diz: não chore? Ela tem que chorar mesmo. Ela tem motivos mais que suficientes para chorar, derramar suas lágrimas, clamar a presença do Senhor. Mas Jesus olha para ela e diz: não chores, eu estou aqui. Não chores, eu vou fazer algo surpreendente. Não chores mais, porque daqui para frente a sua vida será transformada. Jesus transforma a vida daquela mulher, parando aquele cortejo, e faz com que aquela que está chorando copiosamente tenha motivos para sorrir. É interessante que o Salmo 56, lá no verso 8, o Senhor diz algo impressionante sobre nossas lágrimas. Ele diz que o Senhor colhe no seu odre cada uma de nossas lágrimas. Já imaginou isso? Nenhuma lágrima que você derramou até hoje em sua vida foi em vão. O Senhor viu todas elas. O Senhor se compadece de você. E a palavra do Senhor a mim e a você esta manhã é: não chore. Pare de chorar. Não se desespere. Apenas me busque. Apenas me encontre. Apenas permita que eu entre no meio da sua tristeza. Apenas permita que eu pare esse cortejo fúnebre. E eu vou lhe dar um novo motivo para sorrir. Eu vou fazer com que você enxugue essas lágrimas e siga adiante. Jesus fez isso em favor de muitas pessoas que choravam, porque Ele é especialista em enxugar as nossas lágrimas. Jesus não apenas nos vê e se compadece de nós, mas Ele se move para enxugar as nossas lágrimas. Então não há motivo de desespero, Ele está ao nosso lado, basta que você esteja atento à presença dEle. Mas em terceiro lugar, esse texto me ensina que Jesus pode restituir a
esperança. Olhem para quem está perto de você e diga assim: há esperança. Há um ditado popular que diz assim: para tudo tem solução, só não tem solução para morte, diz o ditado. Mas veja que a lógica de Jesus é diferente. Para tudo há solução, inclusive para a morte. E Jesus faz algo impensável. A última história de ressurreição no povo de Israel se refere a um soldado que foi jogado sobre a cova do profeta Eliseu e, ao tocar os seus ossos, foi restaurado na sua vida. Essa foi a última ressurreição conhecida na história, 700 anos atrás. Mas Jesus agora está operando novamente uma ressurreição e mostrando que todo o poder habita nele. Ele restitui a esperança. Depois de parar aquele cortejo e de consolar a viúva, Jesus se aproxima do caixão e toca nele. E ao tocar naquele caixão, veja só, quantas dessas mensagens sobre os milagres de Jesus aparecem essa palavra? Ele tocou. Jesus tocou naquele caixão. Algo que era cerimonialmente impuro na cultura de Israel. Você não podia tocar nem no morto, nem nas coisas de um morto que não fosse da sua família. Era algo contra as leis cerimoniais judaicas. Mas Jesus vê aquele menino morto, ele não sabe nem o nome daquele menino, nem o nome daquela viúva, nem o que se passou, nem a causa da morte, nem nada, mas ele toca naquele menino, e aquele menino se senta no seu caixão, começa a conversar, e Jesus então o devolve para sua mãe, dizendo: eis aqui o teu filho, o milagre aconteceu. Veja que aquele menino não apenas ressuscita, mas ressuscita lúcido, cheio de inteligência, porque ele começa a conversar, talvez perguntando: o que aconteceu, por que eu estou deitado aqui, quem me amarrou com essas faixas, tira isso de mim. E aquilo cria um grande espanto em todos que vêm, e Jesus então toma aquele menino pela mão, o devolve à sua mãe, dizendo: a esperança foi restituída. A senhora que estava pensando que agora perderia todos os seus bens, a senhora que agora estava vendo um futuro trevoso pela frente, a senhora que estava totalmente perdida, agora ganhou uma nova esperança. Seu filho está vivo, ele vai cuidar de você, e vocês vão cuidando um do outro, avançar, crescer, se desenvolver. Há esperança para qualquer motivo de choro. Jesus ainda opera milagres no nosso tempo, e ele ainda faz com que situações aparentemente impossíveis sejam transformadas pelo seu poder. Basta que eu e você coloquemos a nossa vida diante dele e permitamos que ele toque nos nossos cadáveres, que ele toque nos nossos mortos, que ele toque em lugares que nós normalmente não permitimos que ninguém toque. Se você se abrir ao mover do Senhor, se você permitir que ele toque nos seus lugares mais secretos, o milagre vai acontecer, as lágrimas vão ser estancadas e a alegria de viver o milagre vai fazer parte da sua vida. Talvez esteja difícil para você, mas não permita que essa dor, que essa tristeza, que essas lágrimas deem o tom da sua vida. Basta um toque de Jesus e tudo vai mudar. Mas em quarto e último lugar, eu quero destacar nesse texto que nós não precisamos chorar mais, porque Jesus mostrará a sua glória através das nossas dores. Olha para quem está perto de você e diga assim: é para a glória de Deus. Vocês lembram da passagem quando Lázaro, amigo de Jesus, morre? Jesus chega ao lugar onde ele foi sepultado, e logo a irmã de Lázaro, Maria, vem correndo até Jesus e diz assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Marta vem logo em seguida e diz assim: Senhor, por que o Senhor demorou tanto? E Jesus diz: esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Quando interpelado por seus discípulos, por que demora a ir ver Lázaro, Jesus fala: esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus.
Porque muitas vezes o Senhor permite que nós passemos por situações difíceis para que o nome dele seja glorificado em nós e através de nós. Aquela viúva passou por um momento de dor. Seu filho morreu. Mas quando a caravana da tristeza encontra a caravana da alegria, Jesus toca no morto, ele ressuscita, ele se levanta, ele tem uma nova vida, e então todos que ali estão testemunham dizendo: hoje Deus visitou o seu povo, há um profeta em nosso meio, algo especial aconteceu, Deus está entre nós, há um milagre maravilhoso. Jesus mostra a sua glória a tal ponto que todos que estavam tristes naquela caravana agora se convertem. E ao invés de ter uma caravana de alegria e uma caravana de tristeza, agora tem uma caravana única, de alegria indizível, grandiosa, maravilhosa. E todos louvam a Deus. E o verso 17 diz que a fama de Jesus se espalha por toda a região. Jesus glorifica o seu nome, espalha o seu nome, mostra a sua graça, mostra o seu amor através da dor daquela viúva. Talvez hoje você não entenda por que você está passando por um momento tão difícil. Mas se você ficar firme no Senhor e confiar nele, ele virá ao seu encontro, operará em sua vida. E daqui a um tempo, você vai olhar para trás e vai entender, passo a passo, por que tudo isso aconteceu com você. E você vai dizer: Deus fez assim porque era o melhor. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E aquilo que Deus faz é o melhor. Você que é pai, você que é mãe, que aqui está essa manhã, você sabe que às vezes você precisa puxar a orelha do seu filho. E que aquilo acontece para que ele melhore. Você não quer maltratá-lo, você não quer machucá-lo, você não quer que ele fique traumatizado. Você quer que ele aprenda uma lição, que ele cresça, que ele se desenvolva, que ele seja melhor. Às vezes Deus fala conosco nos momentos de alegria, mas nós não ouvimos. Às vezes Deus quer falar conosco quando tudo está bem, mas os nossos ouvidos estão cheios de outras vozes. Aí Deus permite que a calamidade venha, que a dor venha, que as lágrimas caiam. E aí nós conseguimos ouvir a voz dele, dizendo: meu filho, é para minha glória. Não se desespere, não desanime. O momento difícil que você está passando redundará na honra e glória a Deus. Amém? Amém. O texto termina dizendo que Jesus voltou a Cafarnaum e continuou o seu ministério. Esse foi um desvio, um parêntese no meio do ministério de Jesus, para atender uma mulher que estava em terrível sofrimento. Assim Jesus faz até hoje. Ele faz esses desvios para atender um que sofre. É como a parábola do bom pastor, que deixa as 99 ovelhas e vai atrás da ovelha perdida, porque sabe que a ovelha que está perdida está à deriva, está à espreita dos perigos, está passando por dificuldades. E quantas vezes o Senhor faz isso? Atenta exclusivamente porque nós estamos precisando. Talvez essa manhã seja uma manhã de cura na vida de alguns que aqui estão. Se você tem sofrido, passado por momentos difíceis, a palavra do Senhor a você hoje é: não chore mais. Eu tenho um milagre para realizar em sua vida. Apenas creia e busque a minha presença. Amém? Amém. Vamos orar por essa palavra? Gostaria que você fechasse os seus olhos para que nós cheguemos com nossa vida ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor não é um Deus distante, um Deus afastado de sua criação, mas o Senhor é um Deus transcendente e imanente, que faz parte do nosso dia a dia, que participa das nossas pequenas coisas. O que é o choro de cada um de nós diante das grandes tragédias do mundo? O que é o choro de cada um de nós diante das tarefas que o Senhor desempenha todo dia? O que é o choro mesquinho de cada um de nós
diante das dores que tantas pessoas ao redor desse mundo sofrem, que nós nem ao menos podemos imaginar. Mas mesmo, Senhor, nossas lágrimas às vezes, sendo tão egoístas, tão mesquinhas, sendo por coisas tão pequenas, o Senhor as colhe no teu odre. Obrigado, Jesus, porque nenhum de nós, em nenhum momento da nossa vida, chorou sem ter o Senhor para nos amparar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor deixa as ovelhas sadias no curral e vai atrás daquela que está perdida, aflita, temerosa do futuro. Obrigado, Senhor, porque através da história da viúva de Naim, nós vemos o Senhor deixando o palco do ministério em Cafarnaum e indo a uma cidade pequena, sem importância nenhuma, para atender as lágrimas daquela mulher que chora. Assim nós cremos hoje, Senhor, que o Senhor há de vir em direção ao coração de cada um de nós e olhar para as nossas lágrimas, dando um fim à nossa dor, dando um fim à nossa tristeza, restaurando nossos sonhos, ressuscitando a nossa esperança e fazendo com que o teu nome seja glorificado em nossa dor. Senhor, não permita que o momento difícil nos afaste da tua presença, mas nos ajuda a entregar a ti todas as nossas causas, para que o Senhor nos toque como tocou naquele caixão e ressuscite os nossos sonhos. Declaramos, Senhor, que cremos nessa manhã, que as nossas lágrimas serão colhidas pelo Senhor e que novamente sorriremos na tua presença, porque o Senhor é o Deus fiel que cuida do teu povo. Oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra.